Bom dia a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que o amor de Jesus e a doçura de Maria esteja no coração de cada um de nós. Solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Dia do Papa. Querida comunidade, celebramos hoje Pedro e Paulo, colunas da Igreja, que de diferentes modos deram testemunho de Jesus Cristo. Neste dia, somos também convidados a recordar a continuidade da missão petrina nos tempos atuais, através do ministério do Papa Francisco e por ele rezar. Com alegria, nos acolhemos a todos cantando. Os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, e beberam do cálice do Senhor, e se tornaram amigos de Deus, e se tornaram amigos de Deus. A paixão dos apóstolos esse dia sagrou, o triunfo de Pedro para nós revelou, a coroa de Paulo até os céus exaltou. Eis os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, e beberam do cálice do Senhor, se tornaram amigos de Deus, e se tornaram amigos de Deus. A vitória da morte os uniu como irmãos, consagrados no sangue, verdadeira oblação, pela fé coroados ao Senhor louvarão. Eis os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, e beberam do cálice do Senhor, e se tornaram amigos de Deus, e se tornaram amigos de Deus. Pedro foi primeiro por Jesus consagrado, Paulo arauto por graça chamado, pela fé igualava ao que tem o primado. Eis os santos que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, e beberam do cálice do Senhor, e se tornaram amigos de Deus, e se tornaram amigos de Deus. Redentor, vos pedimos que possamos também conviver com tais santos junto a vós rumo ao bem, e cantar vossa glória pelos séculos. Amém. Eis o santo que vivendo neste mundo plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, e beberam do cálice do Senhor, e se tornaram amigos de Deus, e se tornaram amigos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Nos reunimos hoje para celebrar essa solenidade de São Pedro e São Paulo.
lembrando desses dois pilares, duas colunas de nossa igreja, que um pela autoridade e outro pela missão, fazem da nossa igreja aquilo que ela é. A igreja que tem a sua autoridade através do Papa e que caminha num discipulado missionário através daqueles que colaboram com o Papa, os bispos, os presbíteros e todos nós, povo de Deus, que colaboramos na construção desta igreja. Então hoje, lembrando de maneira muito especial o ministério petrino de nosso Papa Francisco. Queremos rezar por esse ministério que ele assumiu com generosidade, assim como todo Papa que é escolhido, que é indicado por Jesus, através do colégio, né, dos cardeais, é indicado por Jesus, assim como Pedro, que foi indicado por Jesus para esta autoridade. Então, que nós possamos rezar por este ministério, que nos faz ser igreja, nos faz caminhar, e através desses dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, nos identificam na autoridade e na missão que devemos exercer em nossa igreja. Colocando as intenções que aqui trazemos, pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, nosso ministro Aguinaldo passa por esse momento difícil junto com a sua família. Ontem faleceu a sua sogra, mãe da esposa dele, que já vinha doente, a dona Lucília, né? Queremos rezar, né, por esta alma que parte para a casa do Pai e pela família do Aguinaldo, da esposa, para que sejam confortadas na graça do Senhor. Também pelas seguintes intenções: Maria Joana dos Santos, Carlos Cunha, falecidos, Antônio Bispo Sobrinho, Maria Adelaide Ferreira Paulino, Henrique Tadeu, João Reis Martins, e todos os irmãos aqui colocados, todos aqueles que partiram para a casa do Pai, e todos que queremos apresentar diante do altar, bem como todas as intenções aqui colocadas. E nessa certeza é que nos unimos em torno deste altar. No início dessa celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amar
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Mas vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só a vós sois o Santo, só a vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Encontrar-se com Jesus e segui-lo é o passo primordial de toda a vida cristã. É Ele quem chama e dá a coragem necessária para a missão missionária que nos é confiada, mesmo em meio às dificuldades e perseguições. Atentos, ouçamos a palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro
obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra da salvação. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sob esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrubá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneçam
permaneçamos em pé para receber a bênção com o evangeliário. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrar esta solenidade é lembrar desses dois pilares da nossa fé, duas colunas, como a gente costuma chamá-los, né? Colunas porque, se nós olharmos o testemunho de cada um deles, são realmente as bases para entendermos a nossa fé, a autoridade e a missão. A autoridade através do mandato de Jesus, que direciona Pedro nesta caminhada, e a missão exercida por Paulo ao pregar o Evangelho aos confins do mundo. As duas características bases de nossa igreja. E nós, todos convidados a exercer esse testemunho através desses dois grandes exemplos, Pedro e Paulo. É interessante nessa solenidade perceber algumas características. Pedro, com a sua autoridade, nos lembra de um primado exercido apenas por aquele que, por intermédio de Jesus, deve ser o nosso pastor maior, aquele que conduz a igreja, o rebanho do Senhor. Eu me refiro à figura do Papa, Sua Santidade Papa Francisco. Desse modo, hoje nós rezamos de maneira especial pelo ministério petrino exercido por Papa Francisco. Por que eu digo isso? Petrino, porque em Pedro, como ouvimos no Evangelho, Jesus deu autoridade para que ele fosse aquele condutor, aquele que daria continuidade à missão de Jesus, conduzindo os discípulos e aqueles que forem aderindo à fé no caminho do Senhor. No Evangelho nós ouvimos isso, a grande profissão de fé de Pedro, quando ele reconhece que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Dividimos em dois momentos. O primeiro é esse, do reconhecimento de Pedro. Um reconhecimento que se dá pela mediação do Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz Pedro reconhecer o messianismo de Jesus, a salvação em Jesus Cristo. É Deus que faz Pedro reconhecer em Jesus a grandeza do projeto de Deus. E Jesus afirma isso quando pergunta à comunidade: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não tem uma resposta precisa, uma resposta ainda inconstante, firmada apenas no Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento nos dizem que Elias, João Batista, ou algum dos profetas, enfim. Isso nos faz entender que, na ótica da comunidade, Jesus não é entendido como o Salvador, o que veio trazer a fé cristã, mas aquele profeta do Antigo Testamento. Então ele se dirige à comunidade dos discípulos, que é onde Pedro se levanta e professa faz essa grande profissão de fé, reconhecendo nele a salvação. Aí nós vemos no primeiro ponto, quando Pedro reconhece a salvação, assim como nós, em nossa caminhada de fé, nós, quando reconhecemos a salvação em Jesus Cristo, Ele nos faz um chamado, Ele nos interpela para que nós assumamos comprometidamente o seu Evangelho, seja em que situação for. Nós somos chamados a assumir esse Evangelho, testemunhando a sua graça em nossa vida. Assim foi com Pedro. Quando ele reconheceu a salvação em Jesus Cristo, Jesus deu a ele a autoridade e o mandato para conduzir a igreja
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. Então, a partir de Pedro, começa ali um novo ciclo, um mandato, do qual ele, Pedro, agora terá a responsabilidade de conduzir o rebanho do Senhor. Todavia, sabemos, né, eu costumo chamá-lo, o Pedro, de teimoso, né? Porque ele recebe esse mandato de Jesus Cristo, mas o que é que ele faz? Nega Jesus, não pensa as coisas de Deus, não é? Ele faz isso. Por quê? Porque Pedro ainda não entendeu, em princípio, o que seria essa autoridade. Ele vai entendendo. Ele vai entender essa autoridade, sabe quando? Quando Jesus diz assim para ele: Pedro, tu me amas? É nessa hora que ele vai entender essa autoridade. Qual é a missão que ele vai ter diante do amor que Jesus o questiona? Ele negou Jesus e Jesus o faz reafirmar o seu amor diante de todos, para que Pedro possa assim dar início à sua missão. Interessante, né? Essa reflexão. Por quê? É do mesmo modo com a gente, na comunidade. Para reconhecer Jesus, nós precisamos afirmar comprometidamente que nós o amamos, que nós verdadeiramente manifestamos esse amor por Ele, com o testemunho, com a prática, com a vivência da nossa fé. Assim sendo, se nós olharmos a atitude de Pedro, vamos perceber que é isso que Jesus faz. Ele não reconhece, Pedro, ele reconhece a salvação aqui, nesse evangelho. Mas somente depois é que ele vai, ao iniciar a sua missão, perceber qual é de fato o mandato que Jesus deixou, indicou e colocou para ele. Então, a partir daí. E nós vemos, nessa grande profissão de fé, que uma coisa é dada a Pedro como sinal dessa autoridade: a chave. Quem viu a imagem de São Pedro sabe que lá ele está com uma chave. O que indica essa chave? Que ele é aquele que conduz, aquele que liga ou desliga, aquele que faz a comunidade caminhar. É só olhar, quem tiver curiosidade, olhe lá o mapa do Vaticano. Dê uma olhadinha de cima, vai perceber que é o formato de uma chave. É o formato de uma chave. Por quê? O Vaticano, a Santa Sé, que lá está, conduz toda a igreja no mundo inteiro, toda a igreja católica, apostólica, romana no mundo inteiro. É de lá que saem as orientações da igreja. Em princípio é de lá, da pessoa do Papa Francisco, hoje. Por isso se diz que Pedro foi, na história da igreja, o primeiro Papa. Por isso que se afirma, se tem tal afirmação: Pedro como o primeiro Papa da história da igreja. Desse modo, olhando essas duas características, o reconhecimento de Pedro e a autoridade dada por Jesus, nós vemos que Pedro tinha essa grande missão, a missão de perpetuar a fé cristã ensinada por Jesus, conduzindo os discípulos e o rebanho que eles forem formando, o rebanho do Senhor que eles forem formando, as pessoas que forem aderindo a este rebanho. Então essa autoridade hoje é exercida, repito, pelo Papa Francisco. Ontem nós tivemos um exemplo muito claro disso, do conferimento dos ministérios extraordinários. Quando o Dom Pedro, com a autoridade confiada a ele pelo Papa Francisco, conferiu a leigos e leigas, pessoas das comunidades, de todas as paróquias da nossa diocese, totalizando aí cerca de 3.000 pessoas, os ministérios extraordinários. Então, esse exercício de autoridade indica a missão que os ministros extraordinários começam a exercer efetivamente na comunidade, em todas as comunidades da nossa diocese. Esse é um exemplo, para nos mostrar que a igreja caminha com a autoridade daqueles a quem ela confia essa autoridade e com todos aqueles que são chamados com essa autoridade a assumir a missão.
que é dada a cada um de nós. E olhando esta imagem de Pedro, nós vemos na primeira leitura a paixão, o momento da paixão de Pedro, o momento em que Herodes coloca na prisão com a intenção de levá-lo à morte diante de todos. E uma referência interessante aqui aparece, que eram os dias dos pães ázimos. O que é pão ázimo? Não é possível. Pão sem fermento. Pães ázimos. Era o dia de preparação, na verdade, o dia de preparação para a Páscoa. Então, é uma referência que, do mesmo modo que Jesus fez a sua paixão dias antes, já preparando para a Páscoa, Pedro também fez nesse momento. E lá, Pedro preso com todo aquele aparato de guarda, né, dos guardas, Pedro não entendeu. Ele estava ali, mas ele não entendeu e só veio entender depois que ele foi libertado, que o anjo do Senhor o conduziu, né, e tirou ele daquela situação de prisão. E ele vem entender que o anjo que o Senhor Deus o estava protegendo e não deixaria que ele ficasse preso diante da sua missão, diante do seu testemunho. Sim, sofreu martírio, mas o tempo todo Jesus o protegeu e até o fim manteve a sua missão ativa, a sua missão perpetuando na comunidade, para aquelas pessoas que ouviram a sua palavra. Em Atos dos Apóstolos, Pedro por várias vezes discursou, e discursos querigmáticos, anunciando o Cristo como querigma, como primeiro anúncio às comunidades cristãs. Querigma, a palavra querigma é primeiro anúncio. Então ele começa ali, nos Atos dos Apóstolos, a fazer esses discursos, aonde anuncia às pessoas, às comunidades, o Cristo, o primeiro anúncio de Cristo às comunidades. E aí nós vemos como a missão de Pedro ela vai se efetivando em Atos dos Apóstolos, concretizando o mandato que Jesus lhe outorgou, que ouvimos aqui no Evangelho proclamado. E assim nós vemos nesta figura a autoridade, a missão de conduzir, que hoje vislumbramos na figura do nosso querido Papa Francisco, que mesmo com a condição de saúde que está, continua ali firme, mesmo com dor, continua ali, firme no propósito que ele assumiu, junto à cátedra de Pedro. Por isso dizemos que ele é o sucessor de Pedro. Enquanto estiver à frente da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, ele é o sucessor de Pedro. E assim todos que vierem a sucedê-lo. Então, esta é a missão que a Igreja confia a nós, reconhecer no sucessor de Pedro a autoridade de Jesus, para que nós, bispos, presbíteros, leigos da comunidade, possamos perseverar nesta caminhada, assim como Paulo, que foi um apóstolo missionário, levando o evangelho aos confins do mundo, levando o evangelho a toda criatura, exerceu sua missão passando por comunidades, levando Cristo, muitas vezes comunidades difíceis, espinhosas, que exigiu dele, às vezes mais incisivamente, a pregação do evangelho, levando a comunidade a entender o caminho que deveria fazer para viver a fé cristã. Mas ele foi firme, corajoso, muitas vezes até, podemos olhar nos escritos, nas cartas que ele escreveu às comunidades, a coragem que ele teve de anunciar a Cristo, em meio a comunidades difíceis, em meio a situações até complicadas, nas comunidades por onde passou. E nesse texto de hoje, ele vem trazendo o seu testamento, um discurso testamento, aonde ele reconhece que chegou ao final a sua missão. Chegou o momento de sua partida para ser entregue em libação. Aqui ele coloca sacrifício. Sacrifício e libação, podemos entender da mesma forma.
ou seja, está para derramar o seu sangue. Por tudo aquilo que ele realizou, por toda a sua trajetória, ele reconhece que chegou esse momento. E como ele reconhece? Quando ele diz, fazendo uma analogia com o soldado em combate na guerra: combati o bom combate. O combate da fé, levando a fé, enfrentando os desafios, enfrentando rejeições. Ele seguiu adiante combatendo este bom combate, anunciando Cristo. Como o atleta que, ao chegar ao final de sua corrida, se sente feliz e entusiasmado porque chegou ao final, porque concluiu a sua corrida, ele fala: completei a corrida. Mas mesmo assim, combatendo o bom combate, chegando ao final, completando a corrida, ele preservou algo que o fez chegar até aqui, preservando a fé. Guardou a fé, preservando aquilo que Cristo colocou em seu coração quando de sua conversão. Preservou a fé. Por isso ele se tornou esse grande apóstolo, esse grande mensageiro da palavra, mensageiro do Evangelho de Cristo. Por isso, reservada para ele está, ele reconhece, a coroa da justiça. A justiça que deve ser a glorificação, ser merecedor de participar desta glória. Mesmo derramando o seu sangue, preservando a fé em Cristo, ele é merecedor dessa glória. Não somente ele, todos aqueles que ele anunciou a fé cristã e que esperaram o seu anúncio e que vivem esta fé, dos quais o Senhor preservou Paulo a todo instante, preservou de todas as batalhas que ele enfrentou, de todas as rejeições, mantendo no coração de Paulo a chama da fé acesa. Por isso, ele mantém em nós esta chama da fé, porque nós tivemos em Paulo este grande testemunho, que para nós hoje é como nós olhássemos assim: poxa, pensando, né? Paulo foi esse grande testemunho, e nós devemos dar esse testemunho, devemos levar adiante esse testemunho missionário que ele nos deixou, um testemunho que nos faz a cada dia crescer como cristãos. E por isso, libertando de todo o mal, libertando de todas as trevas, o Senhor garante a salvação, como ele diz aqui, conduzindo ele ao reino celeste. Interessante esse texto porque mostra que Paulo deixa uma mensagem, a mensagem de que, ao chegar ao final de sua caminhada, ele reconhece em Cristo todo o cuidado, toda a proteção, e reconhece que Cristo sempre o conduziu em sua caminhada missionária. Não o deixou, não o abandonou, estava com ele o tempo todo. É desse modo que Paulo se torna também um grande exemplo, um testemunho, um que morre pela espada, como nos diz, né? E o outro que no martírio morre pela cruz. Um pela cruz, o outro pela espada. E aí nós vemos o que isso vai significando para a nossa caminhada. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que nessa reflexão nós entendamos que esses dois grandes pilares, Pedro e Paulo, são para nós um testemunho de que nós somos chamados a viver a nossa missão nessa nossa igreja peregrina, com a autoridade que confiada a Pedro, e hoje, na pessoa do Papa Francisco, rezamos por ele, e todos aqueles que exercem o mundo dessa autoridade em nossa igreja, chamando a cada um de nós a vivermos a fé, somos interpelados para que sejamos firmes e corajosos no testemunho e não desanimemos, para que assim Cristo esteja presente, habite em nós e nos leve adiante em nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé como está em nosso folheto. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Na solenidade de Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja, supliquemos ao Senhor dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, continuar a sustentar a missão dos bispos e, de maneira especial, do Papa Francisco, de confirmar toda a Igreja na caridade e na unidade. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, despertai de modo renovado o ardor missionário em nossas comunidades, sabendo anunciar Cristo com a vida e a palavra. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, fortalecei nossa caminhada pastoral, para que nem as perseguições, nem os desafios e incompreensões impeçam a promoção da vida plena para todos. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Guardai, Senhor, o povo que vos busca, dai-lhe por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, coragem e fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Como pão e vinho, apresentemos ao Senhor tudo o que temos e somos, nossos dons e nosso desejo de comunhão com toda a Igreja, através da congregação pelo Cristo. Quem nos Separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão.
será. Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem passado, nem presente, nem futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, Quem será contra nós? quem vai nos Separar do amor de Cristo, quem será? Nem alturas, nem abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor ou a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória, concedendo-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu.
Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Pedro e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele vos oferece conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, com esta oferenda como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque.
nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, dentre os quais Maria Joana dos Santos, Carlos Cunha, Antônio Bispo Sobrinho, Maria Adelaide Ferreira Paulino, Henrique Tadeu, João Reis Martins, também Ana Lucília, sogra do nosso querido ministro Agnaldo, e todos aqui colocados sobre este altar. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro De Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro De Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro De Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem dizes que eu sou? Jesus lhe perguntou. Simão Pedro então respondeu: com a graça de Deus, pela fé, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O meu Pai que está no céu revelou quem sou a ti, ó Simão. Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra minha igreja irei construir. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O inferno vencê-la não irá. Na terra o que ligares, ou também desligares, em unidade estará com a igreja do céu. O meu Pai que está no céu revelou quem sou a ti, ó Simão. Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra minha igreja irei construir. O meu Pai que está no céu revelou quem sou a ti, ó Simão. Digo, tu és Pedro, sobre esta pedra minha igreja irei construir. Quanto amor existe neste altar, tanta vida para celebrar, gente que aqui chegou por
pôs as mãos e o coração, em cada detalhe veio preparar flores para enfeitar, velas para iluminar, tudo enfim para celebrar o amor maior. Chegou aqui, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, o vinho e o pão. Eis um milagre desta comunhão. Quanta harmonia neste altar, tanta vida para celebrar. Gente que aqui chegou, o seu tempo dedicou, e em cada ensaio veio preparar instrumentos para tocar, vozes para entoar, tudo enfim para celebrar o amor maior. Chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, o vinho e o pão. Eis um milagre desta comunhão. Quanta história existe neste altar, tanta vida para celebrar. Homem que se consagrou, sacerdote se tornou, e em cada momento traz o céu a nós. Desde jovem decidiu ao Senhor se abandonar, Tudo enfim para celebrar o amor maior. Chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, o vinho e o pão. Eis o milagre desta comunhão. O amor maior chegou assim, se fez servo para o outro, deu sentido ao nosso encontro, nossa união, o vinho e o pão. Eis um milagre desta comunhão.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar só um minutinho? Só para 2 avisos pequenos. Já estão abertas as inscrições para os novos coroinhas, né? As crianças que tiverem interessados, jovens, é só procurar na secretaria durante a semana, tá? Para estar se informando direitinho as regrinhas aí, tudo direitinho, para estar se tornando um coroinha aqui da paróquia. E no final, agora, os jovens vão estar vendendo trufas, se vocês puderem colaborar com eles, tá bom? Eles vão estar lá atrás vendendo trufas também, tá bom? Oxi. Agora até eu estranhei. Cadê? Estão aí? Não? Sim? Sim ou não? Bom, e lembrar também, hoje é o último dia da quermesse lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Irene. Então, aproveitem, hoje é o último dia, depois não vai ter mais, né? É o último dia hoje, então aproveitem aí a oportunidade para teremos tem música ao vivo, tem as barracas típicas, né? O bingão. Então, por favor, quem puder pode estar indo lá no Jardim Irene, prestigiar o último dia da quermesse da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, peçamos então a bênção de Deus. Antes da bênção, vamos rezar esta Ave Maria pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, em modo especial a sogra do nosso querido ministro do Culto e Palavra, Agnaldo, né? Lá da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, que nos ajuda aí, tem a dona Lucília, pedindo pela família, a esposa, as filhas dela também, né? Para que passe por esse momento no conforto e na graça do Senhor. Ave Maria. Cheia de graça. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Damos graças a Deus. Bom dia a todos. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja.